o que é Yang de acordo com os elementos, os 5 elementos, né? Aí, madeira, fígado e vesícula, fogo, coração e intestino. Então, ali, o Yin são os órgãos que não tem muito movimento, tá? São poucos o movimento, que ele realiza movimento. E o Yang tem movimento, né? O intestino delgado, o intestino grosso. Tem movimento para fazer, né, a condução das fezes, a bexiga também da água, a vesícula também da urina, né? Pode passar, por favor. Ali o que eu falei, né, os 5 elementos, onde um fornece energia para o outro e um controla o outro. Tá ali, ó, o vermelhinho é geração e o preto é dominação. Dominar quer dizer o quê? Que ele controla. Então, se você tiver um fígado legal, o fígado que é verde, ele vai controlar o teu estômago e o teu baço, tá? E o estômago e o baço, eles estão na terra, que eles correspondem à terra, o elemento terra, eles estão no centro porque eles são responsáveis por transformar o alimento e mandar para todo mundo, tá? Pode passar, por favor. Ali também, ali está a correlação do homem com a natureza, né? Ou seja, madeira é da primavera, tá? A água é do inverno. Quer dizer, nas estações do ano esses elementos eles estão mais aflorados. Isso aí por quê? A China, eles relacionaram a natureza com o corpo humano. Então, eles relacionaram, vendo o que ocorre mais, relacionava com o tempo. A gente não tem a época do ano que dá muita gripe, né? O inverno, né? Afeta mais a nossa saúde, né, respiratória, né? Então, eles observaram isso e fizeram essa relação. Pode passar, Gilberto, por favor. Para eu dar um foco maior na questão de depressão e dependência química e dores crônicas, né? Então, ali a gente está vendo como é que a medicina chinesa classifica a depressão, né? Deixa eu ficar aqui. Como é que ela classifica a depressão? Pela medicina chinesa, a depressão não é uma doença isolada. Que nem na medicina ocidental, eles classificam a doença sempre só a doença, né? Na medicina tradicional chinesa, não. Ela é um desequilíbrio energético do sistema do corpo, tá? Então, a depressão não é uma coisa isolada. Ela ocorre por quê? Porque o nosso organismo está desequilibrado, tá? E aí tem as raízes para o desequilíbrio. Aí são os nomes que são dados, porque pela medicina chinesa, cada depressão tem um sintoma e cada depressão tem um tratamento, tá? Então, o primeiro ali é estagnação do Qi do fígado. Estagnação, o que é uma coisa estagnada? Uma coisa parada. O Qi, na medicina tradicional chinesa, a gente tem o Qi e o sangue. O Qi é a energia que movimenta o sangue. Então, se o Qi está estagnado, o que vai acontecer? O sangue não vai girar, o sangue não vai rodar, né? As dores que a gente sente, muitas das vezes, é o Qi que está parado, está estagnado. E aí a gente sente dor, porque a energia não passa. Então, às vezes, o tratamento é só você fazer o quê? A liberação do Qi e a liberação do sangue, fazer circular. E aí a dor passa, tá? Então, o fígado ele é responsável por regular as emoções. Todas as emoções que a gente tem, o fígado que é responsável por isso. Então, se a gente não tiver com o fígado legal, as nossas emoções vão estar todas, né? Todas assim, você vai estar com uma raiva imensa, você vai estar com aquela tristeza de chorar, né? Ou então você vai estar com aquela alegria que a gente nem entende, né? Uma alegria que você não controla, né? Então,
E essa estagnação é o quê? É a vida que a gente leva, né? Então, é um estresse prolongado, você está numa situação de estresse muito tempo, né? É uma raiva reprimida, então, ou uma frustração, porque que aí te leva na irritabilidade, você fica irritado. Um humor deprimido é aquela oscilação de humor. Essas são as características de quem tem depressão devido ao elemento fígado. Ali a gente tem deficiência, o 2, deficiência de Ti e de sangue, ou seja, não tem a circulação de energia, não tem a circulação do sangue. Então, pode dar o quê? Uma má alimentação, porque não chega no elemento terra, que é o baço e o estômago, que é responsável por trabalhar o alimento e distribuir, né? Excesso de trabalho ou doenças prolongadas também são ocasionadas pela deficiência de Ti e de sangue. Isso aí pode causar o quê? Fadiga, falta de motivação e, em casos mais graves, se prolongar, a depressão mesmo, né? Aí tem também o 3, a desarmonia dos 5 elementos, ou seja, os 5 elementos estão todos em desarmonia, né? Madeira, fogo, metal, terra e água. Por quê? Porque esses elementos, eles comandam as emoções de cada um deles, né? E, por exemplo, uma tristeza excessiva afeta o elemento metal, que vai afetar pulmão. Pulmão controla pele, controla cabelo não, cabelo é água. Controla a pele, controla a aí pode ser decorrência da desarmonia dos 5 elementos, tá? Pode ser. Como pode ser também decorrência do quê? Muito triste. Alguém perdeu um ente muito querido, uma pessoa, e não aceita aquilo, e fica com aquela tristeza guardada. Aquilo vai afetando o órgão, tá? E ali o pulmão afetado, ele prejudica o rim, e prejudica o controle que ele faz de fígado. Entendeu? Então, tudo está relacionado. Problemas no coração e no baço. O coração, ele governa o espírito, o Shen. O Shen é o que faz o controle de tudo, que trabalha a mente, né? Então, o pensamento. Então, às vezes, quantas vezes a gente já não ficou assim, pensando muito numa coisa? Né? Isso aí é decorrência do quê? Do elemento fogo, que é coração. Se o coração não está legal, a mente não está legal. Então, isso aí pode afetar também. Né? Aí, quando o coração e o baço, que produz o sangue, está enfraquecido, pode se sentir o quê? As insônias, os pensamentos excessivos, a tristeza. Lembra que eu falei? Coração está aqui, baço está aqui. Se o coração fornece energia para o baço, se não fornecer energia, ele não vai fornecer o alimento, né? Então, a pessoa vai ficar o quê? Enfraquecida. Aí começa com a insônia, né? Aqueles pensamentos excessivos, né? Vai passar, por favor. Aí o diagnóstico e o tratamento. O diagnóstico é individualizado e holístico. O que é isso? Ver o ser humano todo, no todo, né? Baseando nos padrões de desequilíbrios. E o tratamento busca o quê? Restaurar o fluxo de energia e equilibrar os sistemas fisiológicos. Então, o tratamento da acupuntura é sempre restaurar o fluxo de energia, ou seja, o Qi e o sangue, né? E os sistemas fisiológicos, os sistemas de cada elemento, né? O sistema fisiológico do pulmão e do intestino delgado, do grosso, do coração do intestino delgado, do baço do estômago, do rim e da vesícula, bexiga, né? E do pulmão e do intestino grosso, né? E a acupuntura consiste o quê? Inserção de agulha finas em pontos específicos para desbloquear essa energia, promover a circulação sanguínea e regular o fluxo do Qi. Regular o fluxo por quê?
pode estar mais lento, pode estar muito rápido, tá? E os estudos científicos têm demonstrado a eficácia da acupuntura, inclusive da auriculoterapia, na redução dos sintomas depressivos. Na redução do quê? Se a pessoa tem insônia, reduz. Se a pessoa tem muita preocupação, reduz. Se a pessoa é muito ansiosa, reduz. Isso tudo são os sintomas, tá? Lembrando sempre que, pela medicina tradicional chinesa, a acupuntura nunca vem sozinha. Ela vem sempre com tratamento de fitoterapia e os outros tratamentos que podem ser escolhidos, né? Mas o chá é tudo de bom, né? Mas o chá que não é o chá do jeito que a gente toma, né? Que alguns de nós tomamos. É o chá com açúcar, o chá com mel, não. É o chá puro, sem nada, né? Pode passar, por favor. De depressão, que é de acordo com os 5 elementos. Que horas são, Gilberto, por favor? Não, horas são, por favor. Que o Bira falou que eu tenho 10 e 11 horas. Tá, daqui a pouco já tem que parar, né? Que já são quase 11. Tá, Então, aí tem os 5 elementos. A depressão é de acordo com a deficiência que você está no elemento, né? Então, você tem a depressão água. Então, é reflexo do quê? De desarmonia no elemento água, que corresponde ao rim e à bexiga, né? Então, a pessoa tem o quê? Medo, tem fobia, né? Que pode não ser aparente. E o medo fica claro só em situações de risco, reduzido. Tipo, a pessoa tem medo de aranha. É um medo que não é aparente. Só é quando ela vê uma aranha. Aí ela fica, né? Minha mãe é uma que não pode ver aranha, coitada, que ela tem quase um troço, né? Então, aí tem, baseado na característica do paciente depressivo de água, ele tem os sintomas, tá? Que é o que? A pessoa tem falta de iniciativa, ela sempre fala, eu acho que eu não vou conseguir, né? Ou então uma falta de confiança nela mesma, na capacidade dela de resolver situações, a sensação de impotência, inclusive a sexual, sem ter nenhum problema estrutural, ou seja, ele está normal, ele é uma pessoa normal, funcionando tudo, só que ele tem esse sentimento de impotência, né? Pode passar. Aí a gente passa para relacionada a baço e estômago, né? E está relacionado com o pensamento. Então, ele é ocasionado pela desarmonia do intelecto, né? Então, esses pacientes, eles se desconectam da matriz emocional do elemento terra, né? E aí forma o quê? Uma pessoa antipática, né? Uma pessoa que é preocupada demais com os problemas dos outros, não com dele, né? Ele tem dificuldade de refletir sobre os próprios problemas e as suas necessidades. Ele é bom para resolver o problema dos outros, né? Mas o dele não, né? Também apresentam dificuldade de concentração matemática com o relacionamento, né? E está relacionado com o sabor doce, que cada elemento está relacionado com um sabor também. Então, o tratamento pode ser feito até com o alimento em si, né? Tipo, a água está relacionada com o sabor salgado, a terra está relacionada com o sabor doce, né? Fogo está relacionado com o sabor ácido, né? E aí o tratamento também pode ser alimentar. Tratar com alimento para o quê? Repor essa falta, né? Se eu perguntar hoje, por exemplo, que alimento você queria comer agora? Não é o que você mais gosta. O que você quer comer agora? Algo salgado. Salgado. Então, está relacionado com água, com rim. Tá? Está relacionado com rim. Nesse momento. Agora, o que você mais gosta? Salgado. Salgado também? Então,
Que às vezes a pessoa pode gostar, por exemplo, eu adoro doce, amo doce, mas agora eu estou com vontade de comer um sal, uma coisa salgada. Porque o doce é baço, terra, baço estômago, né? E o salgado é o rim, né? E realmente eu estou com um probleminha na coluna e tudo, que é da lombar, que é do elemento água, né? Quer ver um outro exemplo? Por que nós, mulheres, há muito tempo atrás, eu não tenho mais, né? Mas na época da menstruação tem uma vontade de comer doce. Alguém tem vontade de comer doce na época da menstruação? Eu tinha muita vontade. Por quê? Chocolate. Chocolate. Por quê? O doce, o fígado é responsável pela menstruação, pelas dores, pelo fluxo de sangue. Então o doce, ele vai controlar o fígado. Então por isso que a gente sente falta do doce, né? Está tudo relacionado com a natureza e com as emoções e com o alimento, né? Aí os sintomas presentes no terra, na depressão terra, pensa demais, tem aquela confusão mental, sente uma opressão, uma preocupação excessiva, tá? Vai passar, por favor. Vamos para o terceiro. Aí a gente vê em fogo, que está relacionado com coração e intestino delgado, né? Está relacionado muito, a depressão fogo está relacionado muito com relacionamento interpessoal, tá? Então, a pessoa tem o quê? Uma distância do outro, tem uma frieza, elas ficam apáticas, né? E são excessivamente agitadas e hipersensíveis. Qualquer coisinha que você fala, ela já se sente ofendida, né? Então, essa aí é uma característica do paciente depressão fogo, né? Sintomas: falta de alegria de viver. Por quê? Fogo está relacionado com alegria, né? Pouco entusiasmo, pouco interesse, falta de inspiração e uma capacidade de julgamento equilibrado, né? Vai passar, Gilberto, por favor. Faltam mais 2. Decorrente, está relacionado com perdas materiais, tá? Se a pessoa perdeu alguma coisa que ele achava muito importante para ele, ele pode ter uma depressão característica de metal, tá? E aí, metal é pulmão e intestino grosso. Pulmão está relacionado com tristeza, né? Pele, tristeza. Então, ele se sentir triste permite que ele se aceite mais. Tipo assim, eu sou o tadinho, né? Que aí ele vai ter a atenção dos outros e se sentir melhor, né? Então, o pulmão também é responsável pela proteção do indivíduo, a proteção mesmo, tá? A proteção de pele, que é a pele, né? Característica: ele se sente desprotegido, né? Então, ele pode estar relacionado a aspectos físicos ou aspectos materiais, falta de dinheiro, falta de qualquer coisa material, pode sentir isso. A morte de uma pessoa, de um ente querido, né? Os sintomas presentes: pessimismo, sentimento de remorso, resignação. Acho que é para... é seu neto. Pode passar, Gilberto, por favor. E a gente chega no último, que é a depressão madeira, que é de fígado e vesícula, é causada por excesso de tensão e pressão, tá? Estresse prolongado, também no fracasso, e principalmente a depressão madeira é causada pelo fígado, tá? O Ti está bloqueado, a energia está bloqueada. Aí a pessoa pode até perder o sentido da vontade de viver nessa depressão, né? Depressão tipo madeira. E os sintomas presentes: frustração, sensação de opressão, falta de movimento, desgosto, irritabilidade, colapso, prostração, perda de propósito de vida e falta de visão de perspectiva de futuro, tá? Pode passar, Gilberto, por favor. A gente vai
Aí são combinação de pontos de acordo com os diagnósticos, né? Com a síndrome, deficiência de Yang do coração, aí tem os sintomas e os pontos que a gente pode utilizar, né? Para cada um tem isso tudo. Vai passar, Gilberto. Vai passar, Gilberto. A mesma coisa, ó, tiro de pulmão, rim, deficiência do tiro do rim, pode passar. Aí são esses pontos. Esses pontos são os pontos que estão relacionados pelos meridianos. Pode passar. E cada síndrome tem um sintoma, tem uma característica própria, tá? Mesma coisa, ó, deficiência do Yang do coração e do rim, do Qi, Yin e sangue do coração. E aí vai, pode ir. Pode ir, por causa do tempo. Ah, dependência química. Aí a gente chega. A dependência química, ela não é avaliada ou determinada como na medicina ocidental, como um transtorno específico. Não, ela é resultado de um desequilíbrio energético e disfunção dos órgãos também, tá? Pela medicina oriental. Principalmente as que estão ligadas à emoção e ao metabolismo. Gratidão, sim. Deixa eu ver. Aí a gente fala do cigarro e dependência de drogas. Aí tem os pontos de acupuntura básico que são utilizados, né? Pode passar, Gilberto. Ah, não, então volta, vai lá. A dependência química, né, pela medicina tradicional chinesa, ela não é um transtorno específico, é um desequilíbrio energético e relacionado à emoção. Isso aqui eu tenho um exemplo bom. Meu pai já desencarnou, ele fumava desde os 12 anos, meu pai. Aí quando ele chegou com 80 anos, ele tinha que fazer uma cirurgia e tinha que parar de fumar. E papai nunca quis parar de fumar. Aí eu falei, pai, vamos fazer um tratamento? Vamos fazer, se eu parar de fumar? Aí eu comecei a tratá-lo. E ele parou de fumar. Mas a dependência química tem muito... ninguém faz milagre. Tá? A acupuntura não faz milagre, a medicina não faz milagre. O que precisa? A pessoa tem que querer. É o principal. Porque se a pessoa não quiser, não adianta. Não adianta, porque ele não vai parar, né? E meu pai quis parar. Ele viu que ele tinha que parar, né? E ele parou de fumar. Mas aí a acupuntura ajudou como? Diminuiu a ansiedade dele. Melhorou a questão do intestino, porque papai fumava de manhã cedo para ir ao banheiro. Estava relacionado à cabeça dele. Então melhorou isso tudo no pai. Então ele conseguiu parar de fumar, mas mesmo assim, papai faleceu com 95 anos, né? Desencarnou com 95, e não foi decorrente da doença. Ele tinha um câncer de pele, câncer daquele bem... Ele veio a desencarnar porque ele tomou um tombo, e no tombo ele começou a ter dificuldade de se movimentar, e para se movimentar ele fazia muito esforço, aí ele teve um ataque do coração, né? Aí ele desencarnou. Mas o papai sempre falava o seguinte, eu falava, pai, e aí, como é que tá? Ele falou, filha, tô com vontade de fumar, mas não vou fumar, né? Então a pessoa tem muito do querer, né? A dependência química, seja por cigarro, seja... lícito e ilícito, né? A pessoa tem que querer, senão não adianta, tá? Tem muito disso. Então, mas aí como é que a pessoa quer? Quando ele vê a melhora, quando ele vê pelo tratamento que ele está melhorando, que ele está reagindo, que ele está... Aí a pessoa começa a ter o quê? O controle dele mesmo. É isso que a acupuntura ajuda. Ajuda o quê? A organizar a mente, organizar o corpo. Então ele começa a se preocupar menos, aí ele vê, a dar foco, né? Vê um objetivo, vê uma perspectiva de vida. Então aí a acupuntura ajuda, porque aí a pessoa, ela sente a vontade, a necessidade
de querer mudar, né? De querer parar, né? Pode passar, Gilberto, por favor. Aí a gente entra na dependência de álcool, que aí também tem alguns pontos ali que são indicados, que são pontos que a gente tem que usar, e também tem o protocolo NADA, para dependência química. Esse protocolo NADA é um protocolo americano, que ele é reconhecido pela parte médica, que ele tem resultado, apresenta resultados, né? E que aí a gente tem que usar. E esse protocolo NADA é usado na orelha. São pontos da orelha, tá? Que a gente usa, que trata a dependência química e também a questão da saúde comportamental, né, da pessoa. Então tem os pontos ali que a gente pode usar, e lembrando sempre o quê? Que nunca uma pessoa que está fazendo um tratamento tem que parar esse tratamento médico ocidental para ficar só na acupuntura. Não é assim, né? Então é por isso que chama a acupuntura como uma terapia complementar. Ela complementa a outra, né? Então a gente nunca pode dizer que a pessoa está melhorando, está tomando remédio. Não, pode parar de tomar remédio, você não vai ter nada. Não, não é assim, tá? Questão que eu falei, não trabalha sozinha, tem que ter grupo de apoio, aconselhamento e terapia, tem que ter o tratamento médico em si, tem que ter sempre isso junto, para garantir o quê? Uma melhor resposta de melhora, de tratamento, né? Da pessoa ficar curada, né? Pode passar, Gilberto, por favor. Aí tem as síndromes da dependência química, que também afeta. Se a pessoa é dependente químico, vai afetar o quê? O coração, afeta o pulmão, afeta o fígado. Pode passar, Gilberto. Ali, o fígado, pode passar. A deficiência de energia, pode passar. Pode subir. Pode subir. Pode ir. O desequilíbrio do rim, pode ir. E aí os pontos para dependência química, ali a gente tem para desintoxicação, para desintoxicação da nicotina, desintoxicação dos opiáceos ou opioides, pode passar. E para o álcool também, tá? Pode subir. Acho que esse é o último, né? Tá? Alguém tem alguma pergunta? Ok. Pode falar. Me chamou a atenção que você falou a questão do excesso de pensamento. Excesso de pensamento. E está relacionado ao baço. Sim, ao baço, não é o baço, está relacionado ao elemento terra. O elemento terra corresponde a baço e estômago. Então, se, por exemplo, a gente não tiver fazendo uma alimentação correta, não tiver, o estômago não estiver trabalhando legal, aí a gente pode ter essa questão. O elemento terra não trabalha legal. Então, afeta o quê? Os pensamentos. A gente fica pensando muito numa coisa, preocupação excessiva. Não, só um motivo, só para complementar. Você quer dizer também assim, tipo assim, eu estou fazendo um exemplo, eu estou fazendo uma prece, estou aqui fazendo uma prece só no pensamento. Não, nesse caso não. E aí mas vem outro pensamento. Isso também pode, a gente está aqui pensando. Eu sei como é que é. Aí vem outra coisa. Você não consegue terminar. Não está relacionado a isso, não. Não. Isso assim é aquela situação que a gente passa e fica só pensando naquilo. É isso que eu quero falar. Pensamento recorrente. Isso, você está preocupado, por exemplo, tem uma doença na família e você fica com aquilo. Você fica martelando aquilo na cabeça, entendeu? Sim. Porque que nem eu tenho um baço aumentado, né? Aí eu tenho que ficar monitorando. Está aumentando muito. Sim. Porque, inclusive, uma tia minha, ela já teve que tirar o baço. Né? Eu vi câncer no baço. Mas ela tem sempre. O baço não. Você tem a experiência de pessoa que está. Eu queria saber o seguinte: os pontos, eles necessariamente
sobre a região onde os órgãos estão localizados? Não. Os pontos é no corpo todo. Por exemplo, o intestino grosso, ele vem daqui, passa no corpo todo, vai até lá embaixo. Entendeu? O coração também, o baço, ele pega na parte interna e cruza tudo. É no corpo inteiro. Por isso que a gente pode aplicar em qualquer lugar do corpo. Você sabe os pontos. Isso. E a gente sabe o seguinte, a gente seguindo, só um minutinho, a gente seguindo o meridiano, a gente sente quando tiver um buraco, é porque está em deficiência, está faltando alguma coisa. E quando tiver, isso, sensibilidade. Quando tiver elevado, quando você passar, a pessoa vai sentir dor, porque ele está com excesso. Então, aqui, o diagnóstico é sempre feito assim, né? Ou você pode passar pelos meridianos, a mão, o dedo e sentir, ou pelos sintomas e pela observação de língua, de orelha, né? Fala. Não, na sua prática clínica, tem diferença de cura, diferença química. Assim, a pessoa tem bom. Eu nunca trabalhei com dependência química de opioides, né? E sim com cigarro. Cigarro, sim. A resposta, com certeza deve ter, mas é o que eu falo. Fígado é muito, ou pode ser também, fígado que eu digo, desculpa, não é o fígado. Senão a pessoa pensa que é o fígado que está com problema. É o elemento madeira. O elemento madeira que corresponde a fígado e vesícula biliar, ele controla tendão e articulação, tá? Já a lombar, também ela está relacionada com o elemento água, que é rim e bexiga. Por isso que a gente sente dor aqui, nessa região, né? Então, está relacionado. Não quer dizer que seu rim está com problema. O seu meridiano está com algum problema, que geralmente, na maioria das vezes, as dores lombares é decorrente de estagnação de ti e de sangue. A energia não está passando, aí bloqueia, aí você sente dor, tá? Geralmente. No Brasil tem que ser... Qualquer profissional da saúde? Eu sou educadora física, então pode. Eu fiz um curso de pós-graduação. Pós-graduação. No caso, eu fiz, né? Mas tem outros cursos que você pode fazer, né? Mas aí se você for técnico, só um minutinho, se for técnico de enfermagem, enfermeira, professora de educação física, fisioterapeuta, psicóloga, farmacêutica, tudo da área de saúde pode. No local, tá? Pode dar fica uma vermelhidão, né? E o que acontece? Pode demorar mais o tratamento, né? Vai demorar mais o tratamento. Até o que eu aprendi, o que eu li, não, é muito difícil. Traz assim, por exemplo, tem algumas agulhas de acupuntura que são grandes. Então você pode perfurar, dependendo do ponto, aí você pode até afetar o órgão, né? Você pode afetar o órgão. É difícil acontecer isso, mas pode acontecer. Eu já vi uma vez acontecer, uma pessoa, um acupunturista, ele estimulou um ponto numa pessoa grávida. E aí, o que aconteceu? Estimulou o parto. Tá? Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Pode também. Então, é muito perigoso. Eu, por exemplo, eu não atendo grávida. Por que eu não atendo grávida? Porque, por mais que a gente saiba fazer, a pessoa pode sentir alguma coisa com outra coisa e vai dizer que foi você. Entendeu? Então, ele é de Seropédica. Ele tem uma escola de formação, mas ele não dá curso de acupuntura, não. Ele dá curso de auriculoterapia. Tá? E eu fiz na época, foi na Estácio de Sá. Foi pela Estácio de Sá. Em São Paulo, você encontra muito em São Paulo. São Paulo tem muitas escolas reconhecidas, né? Porque não adianta, às vezes você vai fazer um curso de um fim de semana, que não te dá condições de fazer nada. Entendeu? Aí é um perigo,
bem extensa, né? Hã? Tudo que você falou aqui é bem extensa, então. não dá pra aprender Muita, rápido. muita. Não dá para você... O meu foram 2 anos de curso. De harmonia, de paz. E que o nosso trabalho aqui, com todas as nossas limitações, com todas as nossas dificuldades, tu estás sempre presente a nos ajudar, a nos fortalecer, a nos auxiliar. Por isso, Senhor, contamos com a sua presença em nosso meio. Contamos com o Espírito de luz, que está sempre a nos ajudar, a nos orientar, a coordenar esse trabalho de luz. Esse trabalho onde o mundo começa a despertar, a descer isso deste mundo. E gratidão, Senhor, pelo trabalho, por colocarmos as nossas mãos. Ser